Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que pode afetar a produtividade da gente que trabalha com engenharia de software, beleza? Mas para não ser uma opinião minha, obviamente, eu vou fazer isso baseado num artigo recente que foi publicado pela engenharia do Google, pela galera de pesquisa do Google, elencando, na verdade, os itens que mais influenciaram na produtividade das pessoas que trabalham com engenharia de software lá dentro. É um estudo muito legal que olha para os dados que são colhidos no dia a dia de trabalho da engenharia, né? Então vai muito além de pesquisa que fala sobre autoavaliação das pessoas, apenas qualitativa e tudo mais, né? Quantitativa, qualitativa, em função da percepção das pessoas. Então eles olharam para o que as pessoas de fato produziram durante um intervalo grande de tempo, né? 18 meses ali de coleta de informação, comparando com o que as pessoas falaram sobre a sua percepção de produtividade e chegaram a resultados que eu considero bem interessante. Na verdade, acho que um ponto que toca muito com o que a gente fala aqui no Dev Eficiente é que, na pesquisa do Google, o principal item que afeta a produtividade das pessoas é a qualidade do código. Veja só, né? Então, a relação entre qualidade e produtividade naquele contexto foi uma relação muito importante e, obviamente, que eu acredito muito nisso, né? Então, aqui eu tenho que tomar cuidado com vieses, mas o estudo é muito legal, foi apresentado, se eu não me engano, em novembro desse ano, de 2022. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, beleza? E no final vou dar as minhas opiniões, obviamente, né, sobre o que foi encontrado e sobre como eu observo isso no dia a dia. Se você perceber que eu estou olhando de vez em quando um pouquinho para o lado, é que quando eu vou revisar artigo científico, eu sempre deixo uma colinha aqui, né? Porque é muita informação e eu quero ser o mais preciso possível com você. Beleza? Então vamos lá, né? Então, qual que é o título do artigo? What Improves Developer Productivity at Google? Deixa eu já deixar aqui o artigo, né? Para você poder dar uma bisoiada. Beleza? Então, já vou deixar aqui. Então, é um artigo que foi lá dentro do Google, tem uma área de pesquisa focada em produtividade da engenharia de software. Puta, animal, para ser bem sincero, né? Porque quando a gente fala em produtividade em engenharia de software, em outras profissões também, acho que a gente pode falar. É tudo sobre eu acho, crença para lá, crença para cá, viés daqui. Então, se a gente for a X, se a gente for assado, se a gente fizer isso, se a gente fizer acolá. E, obviamente, todo mundo tem crença, né? Crença move a gente. Mas, do outro lado da crença, tem gente pesquisando de fato para comparar crença versus dado, para conseguir chegar, né? Enfim, né? Ter insight aí, ter input que leve a empresa para um local que seja mais interessante quando a gente fala de produtividade. Produtividade é um tema que me interessa muito. Não porque simplesmente eu quero fazer as coisas mais rápido. Eu quero fazer mais rápido. Não. Fazer mais rápido com qualidade geralmente faz com que eu tenha mais tempo para eu fazer outras coisas que eu eventualmente quero, né? No meu caso, eu quero ter sempre mais tempo para ficar com a família, para cuidar da saúde, para praticar esporte e tudo mais. Então, pesquisas que falam sobre produtividade me chamam muita atenção. De novo, não porque eu quero ser um robozão ou transformar as pessoas em robôs e tal, simplesmente pelo fato que eu acho que fazendo isso de uma maneira boa, tem tudo para ter bons impactos no nível de estresse, enfim, né? Saúde em geral da nossa vida. Beleza? Então, esse é o artigo. Ele foi publicado aí, ele foi apresentado, acho que numa conferência em novembro de 2022, um artigo de novo de 12 páginas. Aí, bastante gente escreveu e eu vou dar aqui um pouquinho do meu resumo. Então, o resumo do resumo aqui, né? Que é pegando ali abstract e introdução do artigo. O Google realizou um estudo dentro de casa, considerando quase 2.000 pessoas de engenharia. Ele cruzou sentimentos de produtividade com medidas que são quantitativas de produtividade dentro de um intervalo de tempo que eles, de novo, né, desse intervalo de tempo de 18 meses aí. E dentro do contexto deles é muito importante isso. Ninguém está dizendo que isso daqui é regra da vida, beleza? Mas dentro do contexto deles, o que mais impactou na produtividade foi a qualidade do código. Eu vou falar um pouquinho mais do que eles chamaram de produtividade. Tudo isso precisa
ter o mínimo de explicação, né? Mais detalhes você vai encontrar no próprio artigo, que o link vai estar na descrição. E aí a grande novidade desse artigo, de acordo com os pesquisadores do Google, e eu confesso que eu não fui olhar na literatura de outros artigos sobre produtividade, para confirmar o que está sendo dito aqui, então que fique registrado. Mas a grande novidade, e aí converso com a minha percepção, é que tempos atrás o Google publicou um artigo contando como eles construíram uma ferramenta que coleta dados de múltiplas atividades da engenharia do Google. Então, o que é múltipla atividade? A galera codando, a galera fazendo review, a galera mandando commit. Então, de várias fontes diferentes para que eles possam cruzar e abastecer, obviamente, a pesquisa de produtividade de engenharia de software. É um artigo que eu não li ainda por completo, mas o início dele já é muito, muito, muito inspirador, na minha opinião, e fala muito com coleta de dados em ambientes que são gigantes, com engenharias com muita gente, né? Lá no Google são 30 mil pessoas na engenharia, beleza? Então, o que é legal aqui? Que eles têm pesquisas que eles fazem com as pessoas, né, de autoavaliação das pessoas sobre vários itens de produtividade entre eles. Então eles rodam essas pesquisas a cada 3 meses, com grupos diferentes, e as pessoas que participam desses grupos não se repetem em até 9 meses, beleza? Então eles coletam esses dados que são qualitativos ali, quantitativos, pegando a percepção da pessoa. Só que aqui no artigo, eles cruzaram isso com tudo que eles coletaram da engenharia, beleza? Então aí, de acordo com eles, e obviamente, né, faz muito sentido, é um approach que traz um nível de confiabilidade maior para o que foi interpretado dentro do artigo. Que uma coisa é interpretar um monte de coisa baseado no que o povo fala. Outra coisa é interpretar um monte de coisa baseado no que o povo fala, sente, versus os dados, o rastro de trabalho que essa pessoa deixou dentro da empresa. Aí leva tudo para um outro nível, né? Você vai ver que você vai encontrar artigos por aí que olham muito para projeto open source, para coletar dado, né, de projeto open source e tal, mas ele não tem tanto poder na pesquisa, porque as pessoas respondem quem quer. Então aqui ele tem um ambiente que é muito rico para tirar insights, né? Então, a grande sacada foi essa. Pesquisas já foram feitas anteriormente, eu, inclusive já revisei várias delas aqui no canal, né? Quando a gente fala sobre qualquer aspecto da engenharia de software, muitas vezes você vai para um ambiente que é muito controlado. Você pega pessoas que não necessariamente trabalham nas empresas, ou trabalham cada um em empresa diferente, que se dispôs a ajudar, ou é aluno e aluna de universidade em níveis de vez em quando mais iniciais, ou mesmo no final da universidade, né? Então, o ambiente de trabalho, de estudo na universidade é diferente de um ambiente de empresa, quando a pessoa está trabalhando. Então, tudo isso influencia na confiabilidade que uma empresa gigante vai ter, por exemplo, para tentar replicar, seguir de maneira mais direta o que foi encontrado nos estudos aqui. Beleza? Aqui não, aqui a gente tem, né, uma peça de argumentação importante, no sentido de, olha, é uma empresa com engenharia gigante, que coletou os dados, tem um rastro de trabalho da galera, o que provavelmente quase ninguém vai ter no nível de detalhes que eles conseguiram construir, compararam com percepções das pessoas e chegaram a algumas conclusões. Puta, isso é uma argumentação, na minha opinião, muito forte, né? Então, pegando aqui, né, um pouquinho mais de como eles chegaram lá. Aqui um detalhe, né, que é importante, eu só descer aqui um pouquinho para chegar aqui no... Tá aqui, né? Panel Analysis Methods, tudo mais. Então, descendo um pouquinho aqui no detalhe, né? É um artigo bem técnico. Os artigos que essa galera do Google, do que o Facebook, os dois que eu mais revisei aqui no canal escrevem, eles têm uma base estatística muito forte, né? A característica da maioria dos artigos de engenharia de software, atualmente, quando tem esses experimentos e dados, tem as fórmulas e as regras estatísticas que foram aplicadas e as análises de regressão que foram aplicadas. Eu confesso que eu sou super leigo nisso. Então,
eu até me abstenho, né, de entrar no detalhe do detalhe para não falar uma grande asneira e confundir você que tá me vendo aí. Eu vou ficar aqui no básico, que é eles, né, quando a gente olha para a autoanálise ali das pessoas, né, os sentimentos e tudo mais, qual foi a ideia? Eles separaram vários itens que as pessoas descreveram, né, sobre o trabalho delas. Então, a primeira parte, né, aqui do trabalho foi essa, né, de olhar para as respostas que vieram nos questionários. Só lembrando de novo, as pessoas nesse questionário, eles têm a engenharia inteira. A cada 3 meses, eles separam um grupo da engenharia e mandam o questionário. E aí, as pessoas que responderam nessa rodada só vão voltar a responder 9 meses depois. Beleza? Então, essa é uma parte importante do estudo, que eles separaram um intervalo ali, né, se não me engano, de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, para conseguir pegar respostas das pessoas em dois momentos diferentes, com intervalos de tempo que, de alguma forma, pareceu suficiente para eles fazerem a diferença, né, do resultado aí. Uma outra parte importante aqui, né, que nesse questionário tem uma pergunta sobre produtividade, que tem entre muito ruim, né, não satisfatória, até, olha ele aí participando do vídeo, né? E aí, Heisenberg, cadê você? Tudo bem com você? Até ali pro lado contrário, né? Então, você tem de minha produtividade foi um cocô, até minha produtividade foi muito, muito massa, né? Top das galáxias e tudo mais. Só que confiar simplesmente ali, né, nessa visão da pessoa, sem tentar tangibilizar um pouco, né, da visão do Google, o que significa ser produtivo, era um pouco perigoso. Então eles separaram 6 itens que falam sobre a produtividade, que depende ali, obviamente, né, exclusivamente da pessoa, né, que é o output do trabalho da pessoa. Então eu vou listar aqui, né, o que eles separaram. Então, eles separaram ali como itens de produtividade tipo de alteração que está sendo feita no código, né? Então, eles têm vários tipos de alterações que são feitas no código. Imagina aí, correção de bug, refatoração, inclusão de nova de funcionalidade, evolução do código e por aí vai. Linhas de código que foram produzidas, que para você já não me rejeitar nesse momento do vídeo. Olhar para a linha de código como critério de produtividade isoladamente, obviamente, que é pobre. Não porque linha de código é ruim, e sim porque qualquer avaliação que é feita de maneira unidimensional é pobre. Beleza? Então, né, percebe que eu te falei que eles combinaram 6 itens. Itens que falam diretamente sobre produção de código, itens que falam sobre envio do código, sobre review de código e tudo mais, e outros 2 itens que falam sobre coisas que são extra trabalho em si de engenharia. Então olha só, né? Tem tipo de alteração no código, linha de código. Então você tem tipo de alteração, linha de código, tempo médio para fazer a atividade, média de tempo médio, né, para pedir review da tarefa que ele considera, o momento que você pega a atividade até a hora que você faz o review. E olha que interessante aqui, né? Imagina que eles têm eventos da ferramenta de tracking de atividades deles, sei lá o que eles usam, né? Ali. Então imagina, acho que não é o Trello, mas eu supor que seja o Trello. Então você catou um cartão do Trello, mas aí tem um tempo que você começou a codar aquilo na sua IDE. E aí também tem um tempo que você fez o primeiro commit na branch que eventualmente você estava trabalhando. E aí como eles têm os logs dos eventos vindos de vários locais diferentes, provavelmente eles conseguem ter uma visão com uma granularidade super fina dessa navegação, né, do tempo de fazer uma coisa até mandar para o review. Na minha opinião, é uma coisa muito, muito legal. Beleza? Até faz outras ferramentas que eu já vi por aí para se parecer até meio juvenis, quando querem inferir um monte de coisa do trabalho da pessoa só pelo board ali de trabalho ou algo do gênero, né? Mas enfim, fiquei pensando nisso agora enquanto eu tava gravando.
Além dessas 4 que eu falei, né, eles pegaram mais 2, que é o tempo esperando o code review e o tempo entre o code review ser aceito e o código ser mergeado, não sei se é mergeado ou deployado ali, beleza? Então esse aqui são 6 itens que, na opinião deles, falam com produtividade e são outputs do trabalho da pessoa, beleza? Aqui, né, correndo o risco de eu falar uma grande asneirinha, o artigo, né, descreve que aqui são as variáveis que são dependentes. Então, pelo que eu entendi, são as variáveis que dependem ali, né, de, por exemplo, alguma outra coisa para aquilo sair daquele jeito. Então, você tem essa autorreflexão sobre produtividade e esses 6 itens que, de acordo com o Google, demonstram o que seria essa produtividade aí de fato. E aí o que foi que eles fizeram, né? Eles tentaram achar o que agora? Pô, o que é que pode influenciar, né? O que é que pode gerar essa produtividade, que é o que eles chamam aí de variáveis que são independentes. São coisas que são iguais, independente da pessoa aí, né, que eventualmente foi analisada, beleza? Então, quais foram os 6 itens que eles pegaram? Qualidade de código e débito técnico, infraestrutura e tooling no geral, comunicação dentro do time, objetivos e prioridades, interrupções e processos que são mais organizacionais aí. Então são 6 variáveis que eles chamam de variáveis independentes que de alguma forma podem influenciar nas outras 6 variáveis que eu falei para você aqui anteriormente, beleza? E essas variáveis todas que eu estou falando estão descritas aqui, ó. Então você tem aqui a seção do artigo que tem as dependent variable de produtividade e as independent variables aqui, beleza? Então, como foi que eles fizeram, né, para ver se o que eles estavam pensando da relação fazia sentido? Pegaram 10% do conjunto de pessoas que responderam no intervalo de tempo, se eu não me engano, é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses, algo assim. Beleza? Acho que é 9, depois 9, né? É 1 ano e 6 mesmo, né? De 18 meses aí. Então eles pegaram 10% disso e aí rodaram ali, né, uma coisa de estatística, né, uma regressão de qualquer coisa do gênero, que eu não vou entrar aqui no detalhe e tal. Ele cita aqui, né, que eles criaram um Simple Random Forest to predict a binary version of self-rated productivity. Então, eles tentaram rodar aí o Random Forest, que é alguma coisa de estatística que eu não manjo, ou deveria manjar, eu não manjo, beleza? Tentando fazer a análise baseada, obviamente, no que eles inferiram, para ver se fazia algum tipo de sentido, né? Essa parte aqui, né, as variáveis aí dependentes que eles escolheram com a ideia de produtividade. E depois tem as variáveis independentes que supostamente impactam nisso. E aí eles entenderam que sim, faz muito sentido, eles falam disso nessa parte aqui do artigo, né? Que depois de escolherem 10% dos dados para validação, o modelo que eles construíram teve 83% de precisão, que supostamente é uma precisão bem boa, né? Então, o que é que significa isso? Que dado dentro desses 10% das pessoas que eles escolheram, mais ou menos ali 200 pessoas, quando eles olharam para essas variáveis aqui, né, dependentes, então, número de tipos de alteração, né, linhas de código, tempo médio escrevendo código, né, tempo médio aqui esperando, tempo médio para completar a tarefa, depois o tempo esperando o code review e o tempo esperando o merge. Quando eles olharam para isso, no grupo que foi selecionado para validar, versus as respostas, teve 83% de match, beleza? E quando eles também, né, uma outra coisa que eles analisam é que desse grupo que eu peguei, quantas dessas pessoas estão na amostra inicial de fato, né? Que é o total do recall. E aí o recall foi altíssimo aí. Cadê aqui, né? De 99%. Beleza? Então aqui é detalhes mais técnicos do artigo. Particularmente eu acho rico na hora que eu tô lendo, né? Porque tem uma coisa ou outra que aparece de artigo para artigo. E aí você percebe que, pô, isso aqui talvez seja mais legal de
de entender, né? Então esse do recall, só para deixar um pouco mais claro, imagina que você está fazendo algum tipo de algoritmo que tem, eu vou pegar esse exemplo que eu vi na Wikipedia, né? Que tem que identificar os cachorros dentro de uma foto ali, né? Então imagina que nessa foto tem 10 cachorros, beleza? Então, aí a primeira coisa, imagina que eu vou selecionar parte dos bichos que tem ali. Selecionei e aí foram selecionados 4 bichos daquela foto. Desses 4 bichos eu preciso identificar quais são cachorro. E aí, nessa foto tem 2 cachorros e 2 gatos. E eu consigo identificar, né, dentro desses 4, que 2 são cachorros. Então quer dizer que a precisão foi de 100%. Porque eu peguei, tinha 4 bichos na foto, 2 eram cachorros, 2 eram gatos, e eu identifiquei que tinha 2 cachorros ali, né? Então 100% de precisão para identificar cachorro. Só que qual que é o problema? Na foto geral tinham 10 cachorros. E no retrato, e na parte que foi analisada, tinham 2 cachorros e 2 gatos ali. Beleza? Tinha que ter o que naquela foto? 10 cachorros. Então o recall aí seria de 20%. Então é basicamente isso, né? Um fala sobre o quanto que deu match, outro fala sobre quanto que ele foi quanto de gente, né? Quanto de itens, objetos de estudo foram selecionados que de fato deveriam ter sido selecionados. Então, bom, dito isso, vamos continuar aqui, né? Aprofundando então aqui nos resultados, né? Então qual que é a ideia agora? Pô, dentro dessas variáveis independentes que foram selecionadas, né? Então, qualidade de código, ele aqui descreve, né? E tem a subdescrição da parada. Infraestrutura e tooling, aí tem tudo aqui, a subdescrição da parada. Comunicação dentro do time, aí depois tem objetivos e prioridades, interrupções e Organization and Process Factors, então são coisas mais organizacionais e tudo mais, né? Considerando que, olhando para essas variáveis, o que mais influencia na produtividade, considerando os 6 itens que eu já listei aí para você, né? E aí, o item que mais influenciou foi qualidade de código. Beleza? O que para mim faz muito sentido, pelo menos. Óbvio, de novo, né? Acho que eu seria ingênuo aqui, né? Se eu não falasse que eu tenho um viés por isso. Tenho. Mas não é porque eu tenho um viés que esse estudo foi influenciado, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, então, para eles, a qualidade eles concluíram, inclusive no estudo, eles concluíram que a causalidade entre produtividade e a satisfação com a qualidade do código que você tá mantendo, beleza? E aí uma coisa que me chamou a atenção foi o uso da palavra causalidade. Eu confesso que eu não sei quando que um estudo pode decretar que ele encontrou uma causalidade entre uma coisa e outra. O que é causalidade? É tipo determinístico. Quer dizer que se eu fizer isso, eu tenho aquilo, pelo menos no meu entendimento. A maioria dos estudos trazem correlação, que é, se eu tenho isso, há uma boa chance de eu ter aquilo. Inclusive, no LinkedIn teve uma thread que uma pessoa perguntou isso para um dos autores do artigo, do tipo assim, olha, me estranha um pouco o fato de você ter dito que você encontrou causalidade. E ele ainda questionou um valor que foi colocado na tabela. Eu até dei like na thread para ver se eu continuo acompanhando, né? Inclusive passei o artigo também com amigos meus, né? E também amigos e colegas de trabalho que são pesquisadores, né? Anish, obviamente, que trabalha aqui comigo no Deficiente, Gustavo, que trabalha comigo lá na ZUP e tal. Porque eu acho que é um ponto aí de entendimento que eu pelo menos careço um pouco mais. Mas, de novo, qualidade foi o que mais influenciou. Em segundo lugar, né, concluíram que é um importante link entre infraestrutura e tooling com produtividade. Beleza? Em terceiro lugar, comunicação, principalmente quando tem um processo de code review. Quando olharam para objetivos e prioridades, geralmente o que afetou a produtividade foi mudança de objetivo, de prioridade, e aí isso mexeu com as pessoas.
e mudança de liderança ou impedimento gerado por qualquer outra coisa organizacional, beleza? Uma coisa que foi, eles nem... E aqui, né, para você ver como é importante confrontar crença versus fato. Eles nem citaram interrupção. E eles depois falam sobre isso aqui no artigo como curiosidade, né? Interrupção pareceu que não influenciou em nada na produtividade das pessoas, que é uma coisa, de novo, né, para se pensar, porque eu já vi em várias rodas de conversa o lance de vamos diminuir a interrupção para aumentar a produtividade. Ou seja, tem uma crença aí, né? Com menos interrupção, aumenta a produtividade. E a parte legal da pesquisa é que você tenta suportar a crença com fato. E aqui eles não conseguiram suportar, de novo, neste contexto. Beleza? E aí, né, pensando aqui no impacto de fato, né? Quando a gente fala de aumentar a produtividade, beleza. A gente agora aqui, nesse momento da revisão, e eu espero que você veja o artigo depois, você tem bem claro aqui no artigo o que significa produtividade no contexto do Google, quais foram as variáveis que eles selecionaram que eventualmente poderiam impactar nessa produtividade, e dentro dessas variáveis, a que parece impactar mais é a qualidade de código. Mas impacta em quanto? E eles podem fazer essa conta porque eles têm todos aqueles números que eles conseguem coletar da ferramenta deles, né? Então aqui, dado o intervalo de tempo, que eles perceberam que se uma pessoa que respondeu estou me sentindo um cocô de produtividade versus se ela foi para... Aqui, na verdade, não foi nem o cocô, foi pensando na qualidade de código, perdão. Uma pessoa que foi de acha que a qualidade de código tá horrível para acha que a qualidade de código tá excelente neste intervalo de tempo, né, de 1 ano e 6 meses, apresentou 10% de melhora na sua produtividade quando a gente olha para os números que foram, para os itens que foram medidos para avaliar essa produtividade. Então foi isso que eles encontraram. Eles encontraram outros números em outros itens ali, né, que também falam com os 6 itens de produtividade, beleza? Mas pensando em produção de código, entrega de código, eles olharam ali para 10% de aumento na produtividade. Infraestrutura e tooling vieram com o segundo ponto, obviamente, mais crítico aí. E aí uma coisa que eu acho que é importante relatar quando a gente fala de 10%. Pô, mas 10% é pouco, né? Vamos, sei lá, tangibilizar de maneira super simples aqui. 10%, né? Se eu entrego, se dentro de 1 ano e 6 meses, aí eu entreguei 100 coisas, quer dizer que quem considerou que a qualidade de código saiu de horrível para massa, entregou 110. Ah, não parece muito, né? Comparando de uma pessoa para outra, considerando todos os fatores de qualidade que são obviamente, né, importantes dentro do contexto. Não parece pouco, mas você tem que pensar no seguinte. Aí foi um estudo que pode impactar uma empresa que tem 30 mil pessoas na engenharia. E é isso que ele cita em um outro artigo dele. Qualquer mudança pequena na produtividade das pessoas, considerando que eu tenho 30 mil pessoas, gera um impacto absurdo dentro da companhia como um todo, quando fala, provavelmente, né, em valor gerado para quem é cliente do Google e tudo mais. Então, é importante você ter isso dentro da perspectiva. E aí você não precisa ir muito longe. Tem empresas de engenharia, tem empresas, né, que cresceram com tecnologia no Brasil, que tem 3, 4 mil pessoas, 2 mil pessoas trabalhando na engenharia. Imagina 10% de parte dessas pessoas. Pô, imagina 10% imagina que você pega 10% na engenharia de um lugar, de 2 mil pessoas, são 200 pessoas. Faz com que cada uma delas aumente a produtividade em 10%. Não parece ruim, né? Parece um bom número. Aí, e outra coisa que eu acho importante falar, né? E aqui eu vou tomar bastante cuidado para não parecer que eu tô puxando o saco ou algo do gênero da engenharia do Google ou de outras empresas aí de Big Tech. Mas eu também acho que seria meio inocente da minha parte achar que
todas as empresas de tecnologia do planeta têm o mesmo nível de maturidade do que a engenharia do Google ou de outras empresas por aí, beleza? Então eu acho, pelo menos até onde eu enxergo, que a engenharia do Google tem um nível de maturidade relativamente interessante. Então quando a gente fala de aumentar 10% na produtividade de uma pessoa que já é brutal, pode ser que a gente esteja falando de um negócio muito absurdo, beleza? Quando eu considero o contexto que eu tenho mais observação, beleza? Eu chutaria que um trabalho forte nisso pode aumentar ainda mais a produtividade, beleza? Ainda mais. Então, né, acho que isso é uma coisa aí que particularmente para mim parece importante. E tem um detalhe bem massa que eu não coloquei no review, mas está aqui no artigo, que obviamente que eles usaram esse dado com o corpo executivo do Google para ganhar força no trabalho de qualidade de código dentro da empresa como um todo. E eles têm um número mostrando como isso impactou, considerando o que foi produzido na empresa como um todo. Deixa eu achar esse número aqui para você aqui no vídeo mesmo. Deixa eu dar só um pause. Separei aqui pra gente, ó. Se liga. Então, eles aqui, né, olharam, eles fizeram esse trabalho, né, com o corpo executivo para ganhar força, para poder fazer o trabalho de aumento de qualidade de código e tudo mais. E aí eles pegaram aqui um período de tempo que foi a partir do segundo trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2021. A proporção de pessoas da engenharia que se sentiram menos impedidas para fazer o seu trabalho por conta de débito técnico aumentou em 27%. E a proporção de pessoas da engenharia que se sentiram mais satisfeitas com a qualidade do código aumentou em 22%. Pô, está falando de bastante coisa aqui. 27% é mais de um quarto das pessoas falaram, pensa, um quarto de 30 mil. Beleza? A gente tá falando de 7.500 pessoas, se foi todo mundo ali ou algo do gênero. Mas pensa assim, vai ser na casa do milhar ali. De pessoas se sentindo menos impedidas para trabalhar. Imagina os impactos que eventualmente isso pode ter dentro de uma empresa. Beleza? Então, achei muito legal o artigo, né? Obviamente eu concordo demais com o achado da qualidade de código. Beleza? Eu acho que é importante nesse momento, né, lembrar que o propósito do Dev Eficiente é fazer com que as pessoas escrevam código de qualidade, independente da situação que elas se encontrem, né? Eu e a Anish estamos focados nisso. Tudo que a gente constrói no Dev Eficiente, em geral, é para olhar para a qualidade de código, desde como lidar com as tecnologias da maneira mais interessante, até as práticas de código que são mais abstratas. A gente, obviamente, tem um trabalho forte também quando a gente fala de educação e tudo mais, que a gente entende que aprender direito é importante para o dia a dia das pessoas, mas o nosso propósito é linkado com qualidade de código, né? Então, um estudo desse, né, dessa magnitude aí, acho que me deixa ainda mais confiante que nós estamos em um caminho bem interessante. Beleza? E sem contar que, assim, pô, demais. Eu vou deixar o link para o outro artigo, né, que eles descrevem a construção da ferramenta. E aí, assim, eu não sei se o que eles declaram lá, né, relacionado à privacidade, se está sendo respeitado ou não. Eu imagino que sim. Beleza? Mas eles têm todo um cuidado com privacidade. Eles, no artigo que descreve a construção da ferramenta, eles falam muito sobre como foi... Eles consultaram um monte de gente expert de privacidade para saber o que era possível de ser feito e o que não era possível de ser feito ou aceitável de ser feito. Então, supondo que tá tudo certo na coleta, é animal saber que tem uma empresa, talvez tenham outras, eu não conheço, obviamente, mas é animal, pelo menos para mim, saber que tem uma empresa que resolveu isso. Resolveu como coletar dados de múltiplas fontes diferentes que falam para o nosso dia a dia de trabalho na engenharia, para conseguir comparar isso com a percepção das pessoas e tirar insights reais que ajudem de fato na produtividade. Isso para mim é ouro. E eu espero de verdade que influencie muito outros locais do planeta. De verdade.
De verdade. Achei animal. Achei animal. Tô muito feliz de ter lido, de ter consumido essa informação, de estar compartilhando com você. Achei tudo massa. Verdade é essa. Beleza? Mas era isso que eu tinha pra compartilhar. Se você gostou, se você achou interessante e gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou, teu comentário construtivo, deixa aqui também. Com a educação, eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.